Olá, seja bem-vindo ao canal, e hoje iremos fazer a leitura de mais uma obra de Neville Goddard, onde aprendemos a desenvolver o poder de sua mente e do seu eu superior. Mas antes de iniciar, peço que se inscreva no canal, deixe sua curtida e comente se esse livro te ajudou de alguma forma. Isso nos ajuda bastante para continuar a trazer conteúdos incríveis para vocês. Bom estudo! A promessa cumprida. Neville Goddard. O assunto desta noite é a promessa cumprida. Agora, aqui estamos reunidos, e atrevo-me a dizer que se perguntasse alguém aqui, inclusive a mim, o orador, somos realmente conhecidos no mundo? Acho que todos nós admitiríamos, apenas para um círculo muito pequeno, nossos parentes, e então poderíamos pensar naqueles que são tão divulgados em todo o mundo ao longo dos tempos. E você poderia pensar que não é realmente conhecido, que não alguma coisa é mencionada sobre você em qualquer livro já escrito. Mas quero lhe dizer que o maior livro já escrito é sobre você. A Bíblia é a sua biografia. É também sua autobiografia, porque você inspirou. Foi você quem o ditou, e é tudo sobre você, cada palavra nele. Você veio aqui para um propósito, e apenas um propósito, para cumpri-lo. Você veio ao mundo para cumprir sua própria profecia. Então, você é muito mais conhecido do que qualquer um neste mundo, pois quando falamos do homem exterior, ele desaparece suas pequenas realizações, mas sua realização é descer ao mundo e conquistá-lo, e realmente se erguer à sepultura e retornar ao ser que você era, apenas reforçado pela sua vitória sobre a morte. Essa é a coisa que você realmente é. Agora, eu não estou inventando isso. Eu lhes digo que sei, pois tive a experiência. Eu não estou sozinho. A Bíblia é minha biografia, pois eu a cumpri. É sua biografia, e se você ainda não a cumpriu, você a cumprirá. Essa é a história das Escrituras. Aquele de quem se fala nas Escrituras, ele disse, todas as promessas da Escritura encontram seu sim nele. Você pode pensar que isso se refere a alguém além de você que viveu há 2000 anos. É dito a respeito dele, ele está vestido com um manto, com sangue, e o nome pelo qual ele é chamado é a Palavra de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou em nós. João 1, versículo 14, nascido não do sangue, não da vontade da carne, mas de Deus. João 1, versículo 13. A Bíblia fala de dois nascimentos no mundo. É contado da maneira mais gloriosa. Paulo diz isso no livro de Gálatas. Mas voltaremos à promessa como a encontramos em Gênesis, pois esta é a promessa básica nas Escrituras, uma promessa feita a Abraão. Agora, a palavra Abraão significa o pai das multidões. Ele era velho. Esta é a história. 100 anos de idade, e não tinha herdeiro, embora tivesse um filho, e o filho se chamava Ismael. Foi dito de Ismael que ele era um asno selvagem, a sua mão era contra todos, e a mão de todos contra ele. Mas ele nasceu de uma escrava, Agar, na casa de Sara. Sara era estéril, e ela tinha 90 e deixou de ser com ela a maneira das mulheres. Gênesis 18, versículo 11, tendo 90 anos de idade, e Abraão tinha 100, e não havia descendência dessa união. A palavra Sara significa princesa. E eles oraram ao Senhor por um herdeiro, não um nascido de escravo, e o Senhor atendeu a sua oração, e disse, você terá um filho, e o filho será o herdeiro, e você chamará seu nome Isaque. Isaque significa, ele ri. Mas eles riram só de pensar que na idade deles poderiam ter um filho. E então foi feita a pergunta, há alguma coisa muito difícil para o Senhor? Gênesis 18, versículo 14, e Abraão respondeu, não. Abraão acreditava que todas as coisas eram possíveis para Deus. Na hora marcada, o menino nasceu, e eles o chamaram como o anjo disse,
chamem-no Isaque, ele ri. Essa é a história. Agora a história, como nos foi explicada no livro de Gálatas, que é considerado o livro mais antigo escrito no Novo Testamento, foi escrito 20 e poucos anos antes do primeiro evangelho, Marcos, e nele ele conta a história. A promessa foi feita a Abraão e à sua descendência. Não diz, descendência, referindo-se a muitos, mas, referindo-se a um, e à sua descendência, que é Cristo. Gálatas 3, versículo 16. Ele afirma isso claramente, filhos. A descendência prometida é Cristo, e foi prometida a Abraão. Então ele declara, isto é uma alegoria. Gálatas 4, versículo 24, enquanto explica a história do nascimento. Ele disse que Abraão deu à luz um filho. Temos apenas um filho, a descendência, que é Cristo. Ele fala agora de dois filhos, um nascido de Agar, que ele compara à atual Jerusalém, e esse filho nasceu de baixo, veio outro filho, nascido de uma mulher livre, e nascido de cima. A nascida da escravidão traz seus filhos à escravidão e é escravizada com eles, e a nascida do alto, nasce de nossa mãe, Jerusalém, nascida na liberdade. E novamente ele afirma que isso é uma alegoria. Tendo experimentado, posso contar uma história. Você e eu nascemos de Agar, Ismael, como as vestes de carne vão. Todas essas vestes de carne e sangue são os filhos de Agar, nascidos em escravidão. Você é escravizado pelos corpos que você veste. É-nos dito nas Escrituras, eles irão para uma terra e serão peregrinos lá. Eles serão escravizados e serão oprimidos por 400 anos. Então, depois, eles sairão com grandes posses. 400 não são 400 anos como medimos pelo calendário. Estamos falando agora do grande mistério das Escrituras. Cada número tem um significado simbólico. 400 é simplesmente o valor numérico da última letra do alfabeto hebraico. Essa letra é Tav, a 22ª letra. Eles têm 5 outras letras, mas são repetições de 5 das 22 originais. A 22ª letra é a última letra. Seu valor numérico é 400, seu símbolo é o de uma cruz. Então, desde que usemos a cruz, este fado chamou a forma humana indicando o corpo físico, somos oprimidos neste mundo. Somos escravizados pela cruz que carregamos. Quando sairmos, receberemos grandes posses, Paulo nos diz no 4º capítulo do livro de Romanos. A posse que é nossa é o próprio mundo. Não é uma pequena parte do mundo, o mundo que herdamos quando saímos desta tribulação. Recebemos a promessa, e há uma diferença entre receber a promessa e receber o que foi prometido. Ao receber a promessa, somos declarados herdeiros. Ao receber o que foi prometido, nós o aceitaremos e receberemos e obteremos nossa herança. Entre receber a promessa e receber o que foi prometido, para que realmente obtenhamos a herança, está a grande tribulação dos 400 anos. Quando se trata da obtenção real da promessa, sem nenhum aviso, de repente você entra em sua herança. E você entra em sua herança pelo segundo nascimento. Você nasceu do alto. Nascido da Jerusalém do alto, que é nossa mãe. No Salmo 87, é dito, o Senhor escolheu Sião. Sião é sua morada perfeita. Salmo 87. A palavra Jerusalém, a palavra Sião, a palavra Belém, a palavra cidade de Davi, e a palavra cidade de Deus, são termos sinônimos. Neste Salmo 87, é dito, o Senhor registra como registra os povos, e o Senhor disse, este e aquele nasceram aqui, e este nasceu ali. Nasceu onde? Nascido acima. Se eu comparo, agora, isso acima a uma mente infinita, e você e eu somos células cerebrais na mente do sonhador,
cada célula tem que nascer. E porque é um com o sonhador, cada célula que se desdobra explode, é o próprio sonhador. Ele está simplesmente fazendo nascer seu próprio ser. E você é esse ser. Então, longe de ser desconhecido, você tem a maior biografia do mundo. A Bíblia, o livro mais popular do mundo, não o mencionam quando falam semana após semana dos livros populares. Colocam no topo da lista o livro de ficção que mais vende, ou não ficção, e empalideceriam em relação à venda de sua biografia. Sua biografia foi traduzida em mais de 1.200 línguas, mais ou menos. Pegue todos os best-sellers juntos, e eles empalidecem em relação à venda de nossa biografia, pois sua biografia é a Bíblia. Eu vim para cumprir as Escrituras. Ver Mateus 5, versículo 17. As Escrituras precisam se cumprir em mim. Marcos 14, versículo 49, versão King James. E, então, começando com Moisés e a lei, e todos os profetas, com todos os salmos, ele interpretou para eles todas as Escrituras e coisas a seu respeito. E então ele disse: no volume do livro está escrito de mim. Hebreus 10, versículo 7, é tudo sobre mim. Não tenho outro livro. Então vem o cumprimento da promessa, e a promessa é: você terá um filho, chamado Isaque. É como dizer: dê um nome a ele, Eli. Bem, não posso lhe dizer a emoção que está reservada para você quando essa criança aparecer, apesar de sua idade, apesar de sua aparente esterilidade. De repente a criança aparece. Outros o encontram. Você o segura em seus braços, e no humor mais cativante que o possui, você olha para o rosto desse bebê maravilhoso e diz: como está minha querida? Ele vai explodir no sorriso mais celestial. Ele ri. Bem, esse é o Isaque. Então você saberá quem realmente é Abraão. Ele é filho de Abraão em sua velhice. Eu estava apenas nos meus 50 anos quando isso aconteceu, e ainda poderia ter gerado um filho, mas eu vinha passando por tribulações por milhares de anos. Cheguei ao fim da jornada, e a jornada leva milhares de anos, por implicação, 6.000 anos, se você ler as Escrituras cuidadosamente. Pois Pedro disse quando lhe perguntaram: onde está a promessa de sua vinda? Pois desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio do mundo. 2 Pedro 3, versículo 4, e então Pedro respondeu que essas maravilhas aconteceriam, mas eles não sabem que um dia do Senhor é igual a 1.000 anos. 1.000 anos aqui é apenas um dia do Senhor. 2 Pedro 3, versículo 8, então, façamos o homem. Gênesis 1, versículo 26, em que dia? Ah, o sexto dia. Então, 6.000 anos você tem viajado. Você realmente desceu e anexou esses corpos chamados de homens. Você nunca foi esses corpos, estas são as roupas que você usa, e você é escravizado pela roupa que você veste. No entanto, somente quando você entra nestas roupas e as penetra e anexa o cérebro dessas roupas, você pode entrar neste mundo de morte. E ao entrar neste mundo de morte, você experimenta a morte, ou não poderia ter morrido. Você é imortal, você era imortal, e você retorna à sua imortalidade. Embora você pareça morrer, você não pode morrer, eu lhe asseguro. Meu pai e minha mãe estão tão vivos para mim hoje como estavam antes de partirem deste mundo. Meu irmão Lawrence, que participou do meu drama da descoberta da criança, partiu há 4 anos, ele está tão vivo para mim, só que ele é jovem. Ele tinha 62 anos quando partiu. Quando conheço Lawrence agora, ele é jovem. E curiosamente, toda a inteligência do meu irmão, ele era médico, nada está perdido. Mas ele é jovem agora, em seus 20 anos.
Ele sabe o que aconteceu, e eu profetizei com ele: Lawrence, você será o próximo membro de nossa pequena família a ter a experiência, porque você o encontrou. Meus outros dois irmãos riram quando você disse: é o bebê de Neville, e você o encontrou naquele drama. Você fez o papel de Simão. Ó, Deus, deixe-me agora partir de acordo com a tua palavra. Todos no mundo inteiro terão. Ninguém vai falhar. Eu não me importo com o que você já fez neste mundo. Eu não me importo com o que você está planejando fazer, poderia ser o ato mais desagradável do mundo. Você é meu irmão antes que o mundo fosse. Efésios 1, versículo 4. Você era o Filho de Deus antes que o mundo existisse. E você foi tratado como seu filho, e lhe foi dito que você desceria a este mundo e morreria. Que? Como homens. Salmo 82, versículo 7. Se você morrer como homens, então não teria sentido nenhum se você fosse um homem quando foi abordado. Obviamente, se eu sou um homem, e os homens morrem, por que me diz que vou morrer como um homem se sou um homem quando você se dirige a mim? Mas eu não era um homem e você não era um homem. Vocês eram filhos de Deus. Todos vocês eram filhos de Deus, e somente através do ato da crucificação seremos exaltados a Deus, através da crucificação. Se eu não fosse crucificado no homem, o homem indicando o corpo físico com os braços estendidos e é uma cruz. Eu não poderia ser elevado à exaltação do Pai. E porque no final só existe Deus Pai, todos devem ser elevados a Deus Pai. Assim, a promessa já atingiu seu clímax, mas está acontecendo. Se eu pudesse levar essa ideia para todo o vasto mundo que ouviria. Pense em um drama que está realmente acontecendo escrito no modo imperativo passivo. Um comando a ser feito de forma absoluta e contínua, sem qualquer referência à completude ou incompletude. Está acontecendo. A cortina não desce sobre ele. Está sempre acontecendo, sem qualquer referência à sua posição no tempo, seja 1971 ou o ano 1, ou o ano 3000. Está sempre acontecendo. Não há referência à posição no tempo, nenhuma referência à sua duração ou repetição. Assim, em 1959 o drama se repetiu. Onde? Em mim. Que drama? Aquele registrado nas Escrituras no primeiro século. Quantas vezes aconteceu? Só posso acreditar que deve ter ocorrido incontáveis vezes nesse intervalo, porque há bilhões de nós para despertar, e não consigo conceber nem por um momento que haja longos intervalos entre os tempos para que todos acordem. Mas nem todos contam a história. O único que conta é aquele que é chamado e depois enviado. Ele é enviado com um propósito: tirar as cracas da história maravilhosa. A religião organizada simplesmente está encalhada, na verdade. Está encalhado na forma e nos interesses adquiridos. Eles têm tanto para cuidar no mundo de César que não há tempo para contar a história. Então, de vez em quando ele chama alguém que está prestes a ter a experiência. Agora você será enviado ao mundo para contá-lo. E todos que são chamados têm o mesmo sentido de não culpa, uma sensação de inadequação. Moisés disse: tenho um problema de fala. Não posso contar, eu não posso falar. Ele disse: eu te enviei. Ele não se ofereceu, ele foi convocado. Quando Paulo foi chamado, Paulo disse: tenho um espinho no meu lado. Ele era inadequado. Ele não se sentia qualificado para contar. E ele disse: minha graça é suficiente para você. Quando fui chamado e enviado, ninguém poderia ter se sentido mais inadequado do que o orador. Não tive educação formal. Eu não tinha formação social, intelectual, financeira ou qualquer coisa dessa natureza. Tudo o que tenho hoje é bastante atual.
Minha família fez isso nesta geração. O que eles me deram é agora, não há antecedentes de riqueza, e certamente nenhum fundo que seja social, proeminente e nenhum fundo intelectual. Então, eu me senti inadequado. Como diabos eu poderia enfrentar uma plateia? Mas eu não sabia que ele estava vindo, que ele revelaria em mim o que os sábios eruditos do mundo não experimentaram. Quando você enfrenta os sábios eruditos do mundo, eles estão teorizando, mas você está falando por experiência. Então, você não está nem mesmo no mesmo nível. Você não pede desculpas porque eles não estão no mesmo nível. Eles estão especulando, e você não está especulando. Você conta exatamente como essa coisa aconteceu em você, e como deve acontecer com eles. Então, você não está dando desculpas agora para si mesmo, pois ninguém poderia ter previsto que isso aconteceria em mim, para me dar coragem para falar, para me dar esse sentimento de adequação quando interiormente me senti tão inadequado. Então, eu te digo, você tem a maior biografia do mundo. A Bíblia é o seu livro. É tudo sobre você do começo ao fim. Você é o Jesus Cristo das Escrituras. Você é o Senhor Deus Jeová das Escrituras. E todos esses personagens das Escrituras são fases do seu ser. Abraão, que representam um estado, todos esses personagens, os discípulos, todos eles são apenas aspectos de seu próprio ser maravilhoso. Você é o Senhor Jesus Cristo. Então, ele só fala de dois, o Pai e seu Filho. Jesus é o Pai. Seu Filho é Cristo, e Cristo é Davi. Davi é a soma total da humanidade. Se você pegar todos os seres do mundo, todas as suas experiências, e então fundir tudo em um grande todo, aquele tempo concentrado que representa a história da humanidade, personifique agora, sai como Davi, e esse é o seu filho. Esse é Davi, pois Davi o chamará de pai. E então você sabe quem você é. Você é Deus Pai. Mesmo que você ainda seja um homenzinho, fraco com todas as limitações da carne, você ainda tem que jogar a fraqueza do homem até o fim, quando você tira o corpo. No meu caso, quando essa coisa corpo cai, esta noite, amanhã à noite, ou qualquer outra noite. Quando ele cai, eu terminei o drama. Posso dizer com Paulo, combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Doravante me é dada a coroa da justiça. 2 Timóteo 4, versículos 7 e 8, a coisa toda acabou. Tudo o que posso fazer a partir de agora é contar. Digo esta noite com força porque não tenho nenhuma premonição sobre isso, mas estou falando com você esta noite, como se fosse a última vez que me dirigiria a você. Não tenho planos para o meu futuro. Nota: neste ponto há uma falha na minha fita, durante a qual Neville Interino explicou que ele normalmente faz planos, tanto em Los Angeles quanto em São Francisco, para as aparições do ano seguinte, mas ele não fez isso este ano. Eu não fiz planos para o outono em Los Angeles este ano, eu não estou fazendo isso aqui este ano. Estou falando com você esta noite como se esta fosse a última vez que me dirigiria a você. Não tenho nenhum compromisso além desta noite. Parto amanhã de manhã. Estou voltando para Los Angeles para minha esposa e filha, e é isso. Então, eu poderia estar falando com você pela última vez. Não sei. Só sei que terminei o trabalho. Eu fiz tudo o que as Escrituras predisseram que o homem deve fazer. Terminei a obra que me deste para fazer. Devolve-me a glória que era minha, a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. João 17, versículos 4 e 5, pois eu era um com Deus Pai, e ele me desligou, como ele separou você, para propósitos próprios. E ele realmente nos implantou sua palavra neste estoque chamado humanidade, para que possamos nos tornar como ele é. Pois,
Enquanto fazemos parte dessa maravilhosa árvore eterna, participamos da natureza da árvore. Sim. Nossa substância era fornecida pelas árvores, não tínhamos vida em nós mesmos. Nós éramos parte da vida daquela árvore. Por desprendimento e incorporação no estoque chamado humanidade, nós, o botão enxertado, agora produzimos o fruto da árvore mãe da qual fomos tirados. E agora trazemos tudo daquela árvore mãe. Nós vamos. Ele era um pai. Eu tenho que trazer a paternidade. Para gerar a paternidade, devo gerar um filho, porque ele era o pai de um filho. O mesmo filho deve sair quando eu começar a dar o fruto. Eu dei o fruto. Eu dei a luz a Davi, e Davi me revelou a mim mesmo como Deus Pai. E agora está vindo ao meu mundo dia após dia, escrevendo-me as cartas, dizendo-me em visões que me viram como ser o que sei que sou. Então, tem que acontecer exatamente como nos é dito nas Escrituras. Então, estou compartilhando com você. Todos neste mundo terão, todos. Que horas? Não posso dizer. Naquele dia ninguém sabe senão o Pai. O Pai em você sabe a hora e o dia, mas ninguém mais sabe. Eu lhe digo, quando vem, vem como um ladrão na noite, inesperadamente. Ele vem com uma rapidez tão chocante. Então, de repente, você é o ser. E que espanto! Que sensação que e você tem uma memória, lembrando as fraquezas do seu passado. Você sabe as coisas que você fez, coisas das quais você se envergonha. Que homem andando nesta terra não se envergonha das coisas que fez? Talvez ele não tivesse coragem de fazê-las, mas as fez em seus pensamentos, desejou ter coragem. Talvez não tenha coragem, mas ele ainda alimentava tais pensamentos. E apesar dessas fraquezas, Deus irrompe dentro de você, e a história de Deus se torna a sua história. Aqui está um clima misto. Você sabe que é incapaz de fazer essas coisas gloriosas, e no entanto, essas coisas gloriosas escritas em sua biografia você está realmente experimentando agora, pois você sabe que a história da Bíblia é a sua história. Então, eu lhe digo, ninguém jamais andou na face desta terra cuja história está escrita no mundo de César, que está em qualquer lugar perto de sua biografia. Eu não me importo com quem ele é. Admiro o grande Lincoln. Tenho sua biografia de muitos que a escreveram, escreveu a história de Lincoln. Ele se torna insignificante quando você o compara com sua biografia, pois sua biografia é a Bíblia. Você pode obter qualquer biografia maior no mundo do que isso. É tudo sobre você, escrito no Salmo 40. Leiam no Salmo 40. Salmo 40, versículo 7, tudo o que é dito nesse livro, é tudo sobre mim. E quando você ouve, não consegue conter seu entusiasmo. Você conta para toda a congregação, e conta para o mundo, especialmente quando se desenvolve dentro de você. Agora você fala por experiência, você não está teorizando e não está de forma alguma especulando. Assim, todas as promessas de Deus encontram seu sim, sua afirmação em você. E aquele de quem se fala está sentado aqui nesta audiência esta noite, vestido com um manto de sangue. Você não está vestido com um manto de sangue. Mas você não sabe o seu nome, e o nome pelo qual ele é chamado é a Palavra de Deus. Agora volte ao primeiro capítulo de João. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. João 1, versículo 1. Agora a palavra está separada da árvore da vida. O Verbo se fez carne e habitou em nós. João 1, versículo 14, ele o destaca. Deus arranca de seu próprio ser seu Filho, para que todos possam se tornar como ele é, e ele realmente os enxerta, como nos é dito no livro de Tiago. Receba com mansidão a palavra implantada. Tiago 1,
versículo 21. E, então, essa é a palavra, e você é essa palavra, esse esporo que agora está enxertado naquele maravilhoso tronco chamado humanidade. E agora, quando você sai, você não produz o fruto do homem, você dá o fruto daquela árvore da qual você foi tirado, e esse era o próprio Deus. E a Bíblia lhe diz o fruto, então você segue o padrão. Quando você for para casa, se não esta noite, em um futuro não distante, leve o livro de Hebreus. Cada capítulo cita o Antigo Testamento. Incontáveis versos até o fim citam o Antigo Testamento. Nenhum outro livro é citado, apenas a Bíblia, e essa Bíblia é o Antigo Testamento. Ele estabelece o padrão para você, o padrão mais maravilhoso até o fim. Você verá, começando desde o início, de muitas e várias maneiras Deus falou antigamente a nossos pais pelos profetas, mas nestes últimos dias nos falou por meio de um Filho. Hebreus 1, versículos 1 e 2, então ele lhe diz quem é esse Filho. E a primeira citação que ele faz depois disso, de quem ele disse. E ele cita o Salmo 2. Tu és meu filho, hoje eu te gerei. Hebreus 1, versículo 5, ali ele cita as palavras mencionadas por Davi. Então ele continua, e você recebe isto com fé. Então ele pega todo o capítulo 11, que é um hino em louvor da fé, e avança para o capítulo 12, e mostra esses personagens que não o receberam, mas ainda são sustentados pela fé da promessa, e eles estão avançando até aquele momento no tempo em que a coisa toda se desenrola dentro deles. Ele nomeia todos esses personagens maravilhosos nas Escrituras que o tiveram, que o aceitaram pela fé, mas não pelas obras, porque as obras não podem produzi-lo. Ou você a rejeita, ou você acredita nela. Se você o aceita, então ele é enxertado, e esse maravilhoso esporo é enxertado por sua aceitação somente na fé. Então, vai e conte a eles, e continue contando a mesma história de novo e de novo e de novo. Então será enxertado, e a coisa toda se desenrolará dentro de você. Não posso dizer nada mais maravilhoso do que dizer quem você é. Você pode pensar que é o Sr. Brown ou a Sra. Smith, e isso é adorável. Você é importante em sua própria comunidade no mundo de César. Mas se desvanece em nada comparado ao ser que você realmente é. Você pode não ter um centavo esta noite, mas se você realmente acredita no que estou lhe dizendo, você é muito mais rico para sua herança. No capítulo 4, o versículo 13 de Romanos diz que você herdará o mundo. Essa é a promessa. Não é apenas uma pequena herança, você é do mundo inteiro. Bem, a palavra traduzida como mundo não significa apenas a terra, significa eternidade. A mesma palavra traduzida como mundo, no Antigo Testamento é usada para traduzir eternidade. A palavra é Olon. Ele coloca Olon na mente do homem, ainda assim, para que o homem não possa descobrir o que ele fez desde o princípio até o fim. Eclesiastes 3, versículo 11. No final, ele recebe sua herança, que é o universo. Ele é dono de tudo, ele é dono da eternidade. Então, esse é o ser glorioso que você realmente é, e ninguém pode pintá-lo na terra. Você não pode pintar o ser que você é. Eu poderia começar, e como eu falharia seria miserável para dizer o quão glorioso você realmente é. Para tentar descrever a glória do seu corpo, e é um corpo. Posso te dizer, isso não é uma fábula, é um corpo vivo, que é totalmente correto, é perfeito. Você não pode melhorar a perfeição. Como seu Pai Celestial é perfeito, você deve ser perfeito, e vestido com esse corpo onde quer que você vá, é perfeito, e você não levanta um dedo para fazê-lo. Não há esforço de sua parte. Você não faz nada. Tudo se transforma diante de você, e é tudo perfeito,
tudo sobrenaturalmente bonito. Esse é o ser que você é. E você insiste nisso. Quando você for para a cama à noite, pense nisso. Insista no que você realmente é, em comparação com o que seu saldo bancário lhe diz. Essa não é a coisa que você é. Você está destinado a herdar o mundo, mas há um intervalo entre receber a promessa da herança e então realmente tomar posse dela. Quando você recebe a promessa, e todos nós recebemos a promessa, fomos declarados herdeiros. Quando realmente obtemos a promessa, recebemos nossa herança, e essa é a diferença entre Cristo em nós e nós em Cristo. Cristo em nós é o dom universal de Deus. Significa seu Filho enterrado em todos, portanto, filhos. Agora, nós em Cristo é quando o indivíduo sai, e o indivíduo é incorporado a um corpo, como foi dito no capítulo 4 de Efésios, um corpo, um espírito, uma esperança, um Senhor, uma fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por todos e em todos. Efésios 4, versículo 4 a 6. Se Ele está acima de tudo, Ele é transcendente. Se Ele é através de tudo, Ele é onipresente. E se Ele está em todos, Ele é iminente. Eu não posso virar em qualquer lugar para tocá-lo, porque Ele é iminente. Ele está em todos. Se Ele está através de tudo, Ele é onipresente, portanto Ele está presente, e Ele nunca está tão longe a ponto de estar perto, pois proximidade implicaria separação. Ele não está separado. Ele não é apenas transcendente, Ele é onipresente e Ele é iminente. Apesar do fato de você ter um corpo, você é onipresente. Você não pode descrevê-lo em termos tridimensionais, você não pode descrevê-lo no mundo de César, mas esse é o ser que você é. E onde quer que você esteja, você é perfeito, e o mundo é perfeito. Então, posso dizer por experiência própria que a promessa foi feita no início dos tempos, antes de começarmos a jornada. E se você lê-lo cuidadosamente, você o lerá nestas palavras: e um sono profundo, profundo caiu sobre Abraão, e ele dormiu. Uma escuridão desceu sobre a terra, e um sono profundo caiu sobre ele e ele dormiu, e enquanto dormia, então o Senhor falou. E deu aquele prenúncio. Seus descendentes irão para uma terra estranha, uma terra que não é deles, e serão escravizados e oprimidos por 400 anos. Depois sairão com grande herança. E então vem a declaração da promessa da criança. Como vou saber? Ele vai rir. E não posso descrever a risada da criança, assim como não posso descrever a beleza de Davi. Eu sei que grandes escultores tentaram o seu melhor para pintar e esculpir Davi. Eles não podem. Ele é lindo demais. Você não pode descrever a beleza, que é a essência das experiências de ser homem. Tudo sai como um ser. Uma juventude, uma eterna juventude. Ele não é um velho. A eternidade é a juventude, mas o homem o pinta como um velho, velho, e ainda a eternidade é a juventude eterna, e é Davi. E esse é o resultado de sua opressão no mundo de César. E tendo chegado ao fim, compartilho com vocês. E esse é o resultado de sua opressão no mundo de César. Ninguém vai cantar. Ninguém será melhor que o outro, porque todos serão Deus, e você não pode transcender a Deus. Todos estão destinados a ser Deus. E não há nada além de Deus. Agora, sendo esta a última noite, e pode ser minha última noite no sentido literal da palavra. Deixe-nos, depois do silêncio, trazer qualquer pergunta que esteja em sua mente para esclarecer a noite ou o que você quiser das últimas 10 palestras. Agora vamos entrar no